meus amigos me desprezaram. Até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o seu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Teus problemas Muito bem, amados irmãos, amigos, ouvintes da AD Caxias do Sul. Estamos iniciando neste momento mais uma abençoada e linda programação, um encontro de paz. É com muita alegria que nós levamos até o teu lar essa programação todas as segunda-feiras. E a partir dessa segunda-feira, irmãos, nós vamos ter uma sequência. É claro que podendo alternar uma, se necessário, nós vamos fazer, de um estudo muito lindo, escatológico, com nosso irmão presbítero Heleno Pedroso. E o livro, o autor é ele, mas é um livro aonde já está em todo o Caxias do Sul, em todas as congregações praticamente, né, irmão Heleno? Já foi na matriz dado esse estudo. E a intenção, ouvinte, é que você no outro lado receba coisas novas do céu para a tua vida, coisas preciosas, ensinamentos abençoados, que você fique focado em Deus no céu, para que você não perca a tua salvação. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Jusebir Mate, e aqui na minha frente está esse homem de Deus, ontem consagrado a presbítero no nosso templo matriz de Caxias, esse homem que é para nós, obreiros de Caxias do Sul, referência no ensino da palavra de Deus, e a responsabilidade de levar todo esse estudo, todo esse conteúdo até você vai ser do irmão Heleno. Nós vamos aqui ouvir, aprender com ele. Irmão Heleno, dá a sua saudação. Amém. A paz do Senhor, evangelista Jusebir Mate, irmã Marta, minha esposa, minhas filhas, nosso irmão Eliézer que nos acompanha.
acompanha aqui na técnica. Nossa paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que estão acompanhando essa programação, Encontro de Paz, que é uma bênção nos lares onde tem chegado. Para nós é uma alegria, uma honra estar aqui outra vez. Amém. Compartilharmos desses momentos tão agradáveis com vocês em torno da palavra de Deus. Que maravilha, irmão Eliano. Nessa noite seja um canal, como você tem sido para muitas vidas, né? Como Deus tem te usado, aonde você tem colocado a planta do teu pé, não vai ser diferente nessa noite. Irmã Elis, sua saudação nessa noite. Amém. Gostaria de saudar também a todos os ouvintes, todos os participantes, na paz do Senhor, dizer que é motivo de alegria podermos estarmos mais uma vez aqui junto com nossos irmãos que a gente ama, né? Nossa irmã Marta, nosso irmão Jusemir Marte, e que você fique atento à palavra de Deus, que com certeza Deus tem algo para nós mais uma vez nessa noite. Glória a Deus. Irmã Marta, dá tua saudação. Nessa noite também cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor, também a irmã Heleno, a irmã Elis, que Deus vos abençoe, a Rebeca que está juntamente conosco, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe também o irmão que vai trazer esse estudo para nós. Nós sabemos que é uma bênção da parte do Senhor e que Deus use mais uma vez o seu servo. Muito bem, meus amados, e nós somos gratos a Deus pela vida do nosso mês ali, o homem que está na técnica de som, o irmão Eliezer, né? Tem feito a diferença ao lado do irmão Laírton nesse trabalho, e com certeza, né? Deus vai recompensar esses homens, e nós nunca deixamos de mencionar nessa programação o pastor presidente do campo da cidade de Caxias do Sul, pastor Joel Michel, o qual tem confiado a nós, dado a autorização para levar aos ouvintes essa programação, e nós somos gratos à vida dele, pastor presidente do campo de Caxias, juntamente com sua esposa, irmã Raquel, e nós louvamos a Deus por esse pastor, na verdade por todo o corpo de obreiro da igreja Templo Matriz, onde nós congregamos. Eu aqui rapidamente vou mencionar os irmãos que estão conosco, e depois vamos direto para um estudo, e o irmão vai ter toda a liberdade nessa noite para fazer tudo aquilo que Deus colocar ao seu coração. A irmã Maria Lúcia da Luz está assistindo, a irmã Hilda Wilber, bênção de Deus, está na nossa companhia. Esther Nunes, glória a Deus, que lindo este louvor, maravilha, irmã, obrigado. Ela está nos assistindo, a irmã Michele Romualda, do Cidade Nova. Nós também temos a irmã Graciela Antônio Oliveira, paz do Senhor. Temos também a irmã Lori Mendes, que está nos acompanhando, o irmão pastor Raul Roncada, tantos outros irmãos que não chegou aqui o comentário, ainda a sua visualização, porque demora um pouco, né? Mas enfim, irmãos, vocês vão receber a partir desse momento um grande alimento para as vossas almas. Então já quero transferir a direção da programação, a mensagem para esse grande homem de Deus, a qual vai nos ensinar nessa noite. Deixa Deus te usar, irmão. Amém. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É interessante nós observarmos que o apóstolo João abre esse livro da revelação, que é o livro do Apocalipse, com uma declaração tão contundente, tão clara, tão profunda e tão esperançosa. Ele nos diz que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são aqueles que ouvem, os que leem as palavras dessa profecia. Ele está se referindo justamente ao livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, hoje em nossos dias, é tido muitas vezes como um livro de catástrofes, um livro de tristezas, um livro onde as pessoas até evitam ele, por medo ou pela falta de entendimento dele. Mas o apóstolo João está dizendo justamente o contrário, que é mais do que feliz aquele que se ocupa em meditar-se nesse estudo.
Esse estudo, o Apocalipse em excelência, mas é um estudo da doutrina das últimas coisas, da escatologia, é um estudo que abrange toda a Bíblia Sagrada. Nós vemos conteúdo escatológico desde o livro de Gênesis, todos os livros, ou em praticamente todos os livros, a gente tem algumas peças desse grande quebra-cabeça da revelação divina, que é a doutrina escatológica ou a doutrina dos últimos dias. A palavra escatologia, ela é uma palavra que vem do grego, naturalmente, né? Eschatos, né? O eschatos, mas logia, do grego logos. Eschatos tem o sentido de último, né? Mas não o último de uma série, mas o último bem no sentido de ultimato, né? de destino final. E logia já é conhecido nosso, né? Derivado de logos, né? O estudo, tratado ou doutrina. Portanto, escatologia seria justamente o estudo da doutrina das últimas coisas. Por que é importante estudar sobre isso? Por que é importante nós entendermos, estudarmos a doutrina escatológica? E o apóstolo João nos diz que bem-aventurado é aquele que faz isso. A Bíblia Sagrada nos dá pelo menos 3 razões pelas quais é importante nós estudarmos e aprendermos essa doutrina. A primeira está justamente em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 da Palavra de Deus, que o apóstolo nos diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, qualquer que nos perguntar, qualquer que nos questionar sobre a nossa fé, sobre a nossa crença quanto ao destino da humanidade, quanto às últimas coisas, nós precisamos, enquanto povo de Deus, estar preparados para dar essa razão da nossa fé com embasamento. Esse é um dos motivos porque precisamos estudar essa doutrina da escatologia. O segundo motivo está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, onde o apóstolo, tratando justamente desse tema escatológico, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Segundo motivo, porque precisamos estudar a escatologia e porque ela é consolo para nós. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse e vê nele calamidades terríveis, aflições tenebrosas, assustadoras, ao compreendê-lo melhor, nós entendemos que essas calamidades não são destinadas à Igreja de Cristo, lavada e remida pelo seu próprio sangue, e sim, a grande parte dessas calamidades ocorrerão justamente em um período escatológico no qual a Igreja não estará sobre a terra. É o período tribulacional, o período da grande tribulação. Portanto, o Apocalipse para nós é consolo, é conforto, porque nos fala da nossa esperança de estarmos com Cristo. E essa esperança é uma esperança eterna. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo nos dá o terceiro motivo por que precisamos estudar essa doutrina. Ele diz: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a nossa esperança, como diz o nosso hino tão maravilhoso do nosso cenário pentecostal assembleano, a harpa cristã, a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Se nós esperássemos em Cristo apenas nesta vida, esperaríamos por uma vida maravilhosa, uma vida confortável, uma vida de progresso, uma vida de sucesso, mas isso seria muito pouco do ponto de vista bíblico. O grande propósito de nós estarmos servindo a Deus e crendo nessa doutrina e abraçando a fé cristã é porque nós temos uma esperança eterna. Dentro desse conceito, dessa visão de nós entendermos que a nossa esperança é uma esperança eterna, nós vemos então que a doutrina escatológica ela está, vamos dizer assim, subdividida em diversos eventos que se sucederão a partir do dia que se chama hoje. Hoje nós temos um momento em que a igreja aguarda o próximo evento escatológico. E qual é o próximo evento escatológico? É o arrebatamento da igreja.
Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos que essa esperança pela manifestação de Cristo no evento chamado arrebatamento da igreja, ela é uma constante. A igreja espera ansiosamente por essa vinda. A igreja espera ansiosamente por esse momento de reencontrar com Cristo. Desde que Cristo ascendeu aos céus e aqueles anjos consolaram os discípulos de Cristo, dizendo: varões galileus, por que estáis assim olhando para os céus? Esse mesmo de Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, ele há de vir, assim como vós ouvisteis. E essa esperança permeia o coração de toda a cristandade, a expectativa pelo retorno, o retorno iminente de Jesus Cristo. Ele vem para buscar um povo seu, ele vem para buscar um povo santo, zeloso, de boas obras. Ele vem e vem muito em breve. Todos os demais fatos e eventos que nós vemos no cenário escatológico e até mesmo os fatos que nós vemos no nosso noticiário, e hoje nós costumamos dizer que o noticiário, a mídia nos mostra, o mundo nos mostra que Cristo já volta. O noticiário nos prova dia após dia que o arrebatamento da igreja está muito perto, está muito próximo. Mas todos esses outros eventos são apenas detalhes, porque o nosso foco principal da igreja na terra é o próximo evento real, para o qual eles apontam, ou seja, o arrebatamento da igreja. Essa crença de que o retorno de Cristo se dará de forma iminente poderá dar-se antes de nós acabarmos o programa, por exemplo. Nós esperamos a Cristo em todo o tempo e a qualquer momento. Ela recebe um nome teológico, que é a doutrina da iminência. A crença cristã de que o arrebatamento é iminente. E esta crença, como disse, ela é uma constante na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, ele nos mostra que já esperava em Cristo já nos seus dias. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19. Então veja que o apóstolo Pedro, nos seus dias, ele havia aprendido sobre essa doutrina do próprio Cristo. O próprio Cristo havia instruído Pedro na doutrina escatológica. O próprio Cristo havia, por exemplo, dito a Pedro, naquele cenário onde Jerusalém aos fundos, os discípulos assentados sobre o Monte das Oliveiras, questionando ao Senhor, passagem de Mateus 24, Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus começa a relatar para ele diversos acontecimentos. Naquela relação de acontecimentos, Cristo prevera que a Jerusalém, a qual eles viam, seria destruída. E não obstante Jesus haver previsto que aquela Jerusalém seria destruída como um dos eventos escatológicos, Pedro não esperava nem por isso. Pedro esperava pelo arrebatamento da igreja. Anos mais tarde, próximo da sua morte, talvez até mesmo questionado quanto a essa crença, se realmente ele estava certo essa crença, porque Jesus tardava, na visão de muitos, a ter voltado, a ter retornado. O apóstolo já estava perto da sua morte e não vira ainda o arrebatamento da igreja. É quando ele escreve a sua segunda carta, por volta de 66 a 68 depois de Cristo. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Perceba que Pedro, mesmo tendo todo esse ensinamento do próprio Cristo e tendo uma clareza sobre muitos eventos escatológicos que haveriam de se suceder, Pedro ainda assim espera pelo arrebatamento da igreja. Ele espera com
ansiedade por esse momento. E na concepção de Pedro, ele entende que se o arrebatamento ainda não se deu, é porque o Senhor ainda está esperando que alguém mais venha a se arrepender, que alguém mais venha a entrar, que alguém mais possa participar dessa festa. Na concepção petrina, a longanimidade divina é a única razão pela qual Cristo ainda não retornou. O apóstolo Paulo também tinha essa esperança. Ele nos diz em Filipenses 4:5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Onde está o Senhor? Quando está o Senhor? Perto. Na concepção de Paulo, o retorno de Cristo era perto, próximo, iminente. O mesmo apóstolo, em Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele reafirma essa crença ao dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Conversávamos aqui em off, antes de iniciarmos o programa, né, sobre um episódio da vida do nosso irmão Jusemir, ele contando sobre o momento de se dormir, né, sobre o episódio de se dormir. E quando a gente se dorme, quando a gente passa da conta, dorme além da conta, o que acontece? A gente ignora o que está passando à nossa volta. Naquele momento em que você está dormindo demais ou está dormindo além da conta, você não vê o que está passando pelo mundo. É justamente esta figura, essa metáfora que o apóstolo Paulo adota aqui. Ele diz: nós precisamos estar despertos. Nós precisamos viver a nossa vida aqui num estado de constante e intensa sobriedade. É hora de nós despertarmos do sono. Mas qual era o motivo, a razão do apóstolo fazer esse alerta em dizer que nós precisamos despertarmos do sono, não estarmos vivendo aqui ignorando algo muito importante que está para acontecer? O que é isso que ele fala? Ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Na concepção paulina, a cada tic-tac do relógio, nós estamos mais perto do arrebatamento da igreja. E por isso precisamos viver em constante estado de alerta, esperando Cristo a qualquer momento. Esta esperança de Paulo é reafirmada na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, quando ele, falando especificamente sobre o arrebatamento da igreja, ele nos lega um texto que já pode ser considerado assim, um texto extremamente célebre nesse assunto. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, ele diz: depois nós. Ele se inclui, ele mostra que a sua fé é que ele esperava este momento ainda em vida. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este texto de 1 Tessalonicenses não deixa a menor sombra de dúvida de que o apóstolo que escreve essas palavras tem fé de que o arrebatamento ainda se desse nos seus dias. Ele cria que viria esse arrebatamento ainda em vida. Ele cria que iria participar deste momento e participar em vida. Ele não está dizendo depois, daqui a 2000 anos, depois de alguns séculos, depois da batalha do Armagedon, depois da batalha de Gog e Magog, depois do retorno maciço dos judeus à Terra Santa, depois da manifestação do Anticristo. Não, ele está dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então perceba que essa crença na doutrina da iminência
de que o arrebatamento é o próximo evento, é a qualquer momento, é iminente, é uma constante na Bíblia Sagrada. Se tudo isso ainda não lhe convenceu, observe as próprias palavras de Jesus Cristo em Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O próprio Cristo testifica disso. O escritor aos Hebreus é outro que faz coro nessa crença. Na sua carta, capítulo 9, versículo 28, e eu gosto dessa versão Nova Almeida atualizada para esse texto, que nos diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam ansiosamente por Ele. Aleluia! Cristo aparece para aqueles que o esperam ansiosamente por Ele. É expectativa, a crença inegável, universal na doutrina da iminência. Com tantas passagens bíblicas assim, seria de crer que essa é uma doutrina consensual entre a cristandade. Infelizmente, não é o que acontece. Nós temos algumas escolas, ditas escolas interpretativas, que postergam o arrebatamento da igreja para algum momento mais conveniente, de acordo com a sua visão. Uma delas é a tese pós-tribulacionista, que tem ganhado cada vez mais adeptos, infelizmente, entre o nosso meio cristão evangélico, da nossa própria igreja. Muitas vezes vemos pessoas abraçando essa tese. A tese pós-tribulacionista é um entendimento segundo o qual Cristo não vem arrebatar a igreja agora. Primeiro passa todo o período tribulacional com a igreja aqui na terra, inclusive manifestação do anticristo, marca da besta, falso profeta, batalha de Gog e Magog, batalha do Armagedon. E lá no final dos 7 anos da tribulação, quando acontece o evento chamado aparecimento glorioso, na tese pós-tribulacionista entende que este evento se confunde com o arrebatamento da igreja. Segundo essa tese, Cristo vem, arrebata a igreja, eles se encontram com Cristo nos ares e Cristo retorna com a sua igreja no mesmo momento para a terra para estabelecer o reino milenial, não havendo um intervalo de tempo entre o momento do arrebatamento da igreja e o aparecimento glorioso de Cristo. Essa tese tem sérios problemas teológicos. O principal deles e o mais óbvio é que submete a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue às agruras do período tribulacional. Porque se Cristo só arrebata a sua igreja depois do transcorrer do período tribulacional, então quando as taças da ira divina forem derramadas, a igreja estaria aqui na terra. E isso não faz nenhum sentido quando a própria Bíblia nos diz que Cristo é aquele que nos livra da ira futura. Isso não faz sentido quando a Bíblia fala, quando o próprio Cristo fala à igreja fiel de Filadélfia, por exemplo, como guardasses a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, eu te pouparei, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Isso não faz sentido à luz do próprio entendimento de Cristo, que diz que é possível nós evitar todas essas coisas. Ora, Cristo veio ao mundo para salvar um povo seu, santo, zeloso, de boas obras, para resgatar uma igreja redimida, para depois submetê-la à grande tribulação? Não faz sentido à luz do entendimento da Bíblia Sagrada. E não faz sentido à luz do próprio texto sagrado. Mas além da tese pós-tribulacionista, ainda nós temos que conviver com a tese da escola idealista, que quer transformar o Apocalipse em apenas um livro simbólico de uma batalha entre o bem e o mal,
que ignora que os eventos aqui descritos com termos literais, com previsões tão precisas, sejam eventos literais. Para a escola idealista, todo o Apocalipse não passa de um conto, de um confronto entre o bem e o mal. A fé, nessa forma, se torna apenas uma crença de princípios moralistas. O ministério, um instrumento de justiça social, a nossa esperança que o apóstolo falara, que nos torna diferente dos demais que não têm esperança, e que é a razão pela qual nós não somos os mais miseráveis dentre todos os homens, porque temos uma esperança futura. Para a tese idealista, isso se torna um enredo fantasioso, uma história da carochinha, uma história bonita, mas nada além disso, uma história bonita, porque o Apocalipse é apenas a luta entre o bem e o mal. Mas nós não cremos assim. A Bíblia Sagrada nos afirma que o Senhor Jesus breve vem. Ele vem para arrebatar um povo escolhido. E segundo a Bíblia Sagrada, desde então estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia deixa clara que este evento, o arrebatamento da igreja, haverá uma distinção a partir dali. Haverá alguns que serão levados, mas haverá outros que serão deixados. Se há algum que é levado e outrem que é deixado, é preciso, necessário, até por uma razão lógica, que haja uma distinção entre os destinos. E não que ambos vão para o mesmo local, porque não faria sentido os verbos levado e deixado, que são utilizados pelo próprio Cristo. Mas a tese pós-tribulacionista, como disse, tem ganhado muitos adeptos no nosso meio. E um dos argumentos que é levantado é que a crença na doutrina da iminência, da escola interpretativa que foi rotulada como pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, é uma construção moderna. Disse até que foi no século XVI e que não há respaldo histórico na doutrina da igreja, na história da igreja, de que a igreja já fosse uma igreja pré-tribulacionista. Essa visão ela não é apenas equivocada, como ela é historicamente incorreta. Por exemplo, quando nós olhamos para a história da igreja, um dos documentos mais antigos da história da igreja, datado do ano 120 a 150 depois de Cristo, a Didaquê. Lá na Didaquê está escrito que venha a graça e que este mundo acabe. Hosana ao Deus, filho de Davi. Se alguém é santo, que venha. Se não é, que se arrependa. Maranata, que traduzido é ora vem Senhor Jesus. Então na Didaquê nós já vemos essa esperança pela iminência do arrebatamento da igreja. Clemente de Roma, século I da nossa era, deixou escrito a seguinte frase: verdadeiramente, logo e de repente, sua vontade será cumprida. Assim como as testemunhas as Escrituras dizendo: certamente, venho sem demora e não tardarei. Nosso irmão Clemente, no primeiro século, reafirma a crença na doutrina da iminência. E não é apenas no primeiro século. Se nós dermos um salto para o terceiro século, Cipriano, bispo de Cartago, de novo reafirma a crença na doutrina da iminência quando diz: seria contraditório e incompatível para nós que oramos para que o reino de Deus venha rapidamente, estarmos procurando uma longa vida aqui. Veja que até quando eles não estão tratando necessariamente da doutrina escatológica, a crença inegável, universal na doutrina da iminência se mostra clara, expressa nos escritos dos chamados pais da igreja. Então sim, a igreja sempre foi pré-tribulacionista, desde os tempos bíblicos, pós-bíblicos também, porque essa é
a nossa esperança. Agora, é fato que a vinda de Cristo, como um evento maior, mais amplo, a compreensão maior dessa vinda de Cristo, do ponto de vista profético, ela pode ser subdividida em dois eventos. É uma vinda só. Mas existem dois momentos distintos nesta vinda. Um antes e um depois do período tribulacional. Por exemplo, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala de duas coisas que ele aguarda. Ele aguarda a bem-aventurada esperança, subentende-se o arrebatamento da igreja, e o aparecimento da glória, que é outro evento, ou seja, o aparecimento glorioso pós-tribulação. Há uma outra passagem que o apóstolo mostra outra vez essa dicotomia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, há um momento da nossa reunião com Ele, que é o momento da nossa bem-aventurada esperança, que é o momento do arrebatamento da igreja, onde Cristo vem buscar um povo nessa terra, e é o momento do aparecimento da glória, o momento da vinda manifesta, o momento do aparecimento glorioso. E entre esses dois momentos há um período. As escolas interpretativas, assim ditas, da doutrina escatológica, entendem, compreendem e aceitam a distinção desses dois momentos. A divergência está no tempo. Para o pós-tribulacionista, tanto o arrebatamento quanto o aparecimento glorioso acontecem concomitantemente, ao mesmo tempo. Enquanto que para nós pré-tribulacionistas, assim chamados, nós entendemos que necessariamente há um período entre eles, que a Bíblia Sagrada nos mostra ser justamente o período tribulacional. Mas para que fique mais claro, vamos fazer algumas comparações bíblicas entre o arrebatamento e o aparecimento glorioso. A Bíblia apresenta o arrebatamento como um momento inesperado. Referências de Mateus 24, 42, Mateus 25, 13. Enquanto que o aparecimento glorioso dá-se não num momento inesperado a qualquer momento, mas após a grande tribulação, Mateus 24, 29. No arrebatamento da igreja, fica claro no texto sagrado que é um mistério, que daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. Mas, no aparecimento glorioso, fica claro, à luz do texto sagrado, que todos saberão, pois todo olho o verá. No arrebatamento da igreja, é descrito como um evento brusco, rápido, furtivo, tipo um ladrão da noite. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, 5, 2. Enquanto que no aparecimento glorioso é um evento inconfundível, público, acompanhado de sinais cósmicos. Mateus 24, 27 a 30, Lucas 17, 24. O arrebatamento da igreja é descrito como um evento seletivo, onde um será levado, outro deixado. O aparecimento glorioso é descrito como um evento público amplamente percebido. No arrebatamento da igreja, fica claro que a manifestação de Cristo dar-se-á exclusivamente para a igreja, enquanto que no aparecimento glorioso é dito que todas as tribos da terra o verão. No arrebatamento da igreja, Jesus volta para levar a igreja para si, enquanto que no aparecimento glorioso, Jesus volta com os santos, com a igreja. O arrebatamento é dito que nós encontraremos Cristo nos ares. 1 Coríntios 15, 51 a 52, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17.
Enquanto que no aparecimento glorioso, Jesus desce à terra, os seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Apocalipse 19, 11 a 16, Zacarias 14, 4. O arrebatamento da igreja, no arrebatamento da igreja, Jesus vem com o propósito de galardoar os salvos. No aparecimento glorioso, Jesus vem com o propósito de julgar e condenar os ímpios. No arrebatamento da igreja, é dito que Jesus leva os seus com o propósito de poupá-los da grande tribulação. No aparecimento glorioso, Jesus já traz os seus e traz para implantar com eles o seu reino milenial sobre a terra. No arrebatamento da igreja, Satanás sequer é mencionado. Não há nenhum evento paralelo esperado. Cristo conta parábolas nos mostrando que precisamos viver esse momento com expectativa máxima. No aparecimento glorioso, Jesus vem durante o Armagedon, Satanás é preso, a terra é subjugada. Então, com tantos eventos, tantos detalhes distintos, não dá para nós entendermos que esses dois momentos da vida de Cristo acontecem simultaneamente. É preciso que haja um tempo entre eles, um tempo segundo o qual a Bíblia já nos descreve, que será o período tribulacional. Qual é o propósito deste arrebatamento, então? Justamente evitar que a Igreja de Cristo passe por esse período. Passe por esse período tribulacional, por esse período de calamidades terríveis na terra. Por exemplo, Lucas 21, 36, o próprio Cristo nos diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Para quê? Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Há uma forma de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 10, o apóstolo dizia: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu já citei, mas é bom mostrar, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, o principal propósito do arrebatamento é justamente esse: é evitar que a igreja passe por esse período tenebroso que dar-se-á aqui na terra. O segundo propósito do arrebatamento é a recompensa aos fiéis. Cristo apenas não retira a igreja da terra, mas a leva para si, para recompensar os seus salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? A razão do apóstolo se regozijar em que os seus filhos na fé estivessem sendo fiéis é para vê-los diante de Cristo, em pé na sua vinda, com motivo de alegria, de regozijo e de galardão. O mesmo apóstolo reafirma essa ideia na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa da justiça, recompensa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aqueles que amam a vinda de Cristo, aqueles que a esperam com ansiedade, aqueles que esperam ansiosamente por Ele, têm motivos para se regozijar, têm motivos para se alegrar, têm motivos para esperar serem galardoados. A coroa da justiça para aquele que espera o arrebatamento com ansiedade.
Para finalizar, eu gostaria de destacar que este evento, o próximo no calendário escatológico, o arrebatamento da igreja, é um evento que tem 3 aspectos extremamente marcantes. O primeiro é que dar-se-á de forma extremamente brusca, rápida, quase imperceptível, o tempo em que isso se dará. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa expressão que o apóstolo utiliza aqui, num momento, é literalmente num átomo de momento. E é claro, a gente precisa esclarecer que a teoria atômica vigente nos dias de Paulo não era a teoria atômica dos dias de hoje. Porque hoje nós sabemos que o átomo não é uma partícula indivisível. Ele se subdivide em prótons, elétrons, nêutrons, mas que também os nêutrons e prótons também não são uma partícula indivisível. Eles também se subdividem em quarks, enfim, fótons e etc. Mas nos dias de Paulo, a teoria atômica vigente era que o átomo era a unidade indivisível da matéria. Quando o apóstolo empresta esse conceito e diz que o arrebatamento se dará num momento, num átomo, ele está trazendo a ideia de que o arrebatamento dar-se-á numa unidade indivisível de tempo. E para que ficasse mais claro, ele ainda utiliza uma segunda metáfora, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Você nem pensou, extremamente rápido, já aconteceu. Brusco, rápido. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Enquanto eu estou falando aqui, quantas vezes você já piscou os olhos? Você já nem imagina, você nem tem como contar isso. Pois é justamente, essa é a ideia que o apóstolo traz aqui. É num átomo, numa unidade indivisível de tempo, acontecerá esse milagre extraordinário, o arrebatamento da igreja. O segundo aspecto que vale destacar, também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui é um eufemismo para falar da morte. Mas todos seremos transformados. O arrebatamento será um evento extremamente poderoso. Aleluia! Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos instantaneamente transformados também. Qual é a energia, a força que faz essa transformação, este milagre? É o poder de Deus. É o próprio poder de Deus. O arrebatamento será um evento extremamente poderoso. Terceiro e último aspecto. O arrebatamento será um evento violento. O termo arrebatamento, do grego harpazo, do latim rapturo, significa literalmente arrancar com força, levar com toda a velocidade. Será um evento violento. Violento para quem vai, porque não dá tempo nem de se arrepender, de não quero ir para o céu, eu quero ficar na grande tribulação, não dá tempo. É violento, mas é mais violento ainda para quem fica. Porque quem fica conhecendo a verdade e ficar aqui na terra, vai ser triste demais, meus irmãos. Vai ser extremamente violento. Lucas capítulo 17, versículos 34 a 36, o próprio Cristo nos diz: digo-vos, naquela noite, sim, porque hoje sabemos, em função dos fusos horários, no momento do arrebatamento, em algum lugar será noite. E como será noite, haverá pessoas dormindo. E estarão 2 numa cama, 2 dormindo, e um será tomado, e o outro será deixado. Em outro lugar será amanhã, será cedo da manhã,
e 2 estarão juntas, moendo a farinha para preparar o pão da manhã. Mas uma será tomada e a outra será deixada. Em outro lugar, o sol já estará alto, será tarde. Será na parte da tarde. Estarão 2 juntos no campo. E acontece que um será tomado, mas o outro será deixado. Ah, meus irmãos, você já imaginou? Você entender, você ter o discernimento do que é o arrebatamento da igreja, que a Bíblia testificou todo esse tempo, que a história da igreja mostrou que esta é uma fé universal, documentada desde os tempos dos pais apostólicos, que você saber que será um evento seletivo, que você saber que nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo, de você ter convicção de que nós não estamos aqui como os demais que não têm esperança, que nós não somos como os demais que vivem esta vida na terra apenas com um foco aqui na terra, mas que nós esperamos uma pátria celestial, que nós esperamos uma nação eterna, que a nossa esperança é a sua vinda. E que por alguma razão, ou por N razões, ficarmos envolvidos com as coisas dessa terra, ou embaraçados com os negócios dessa vida, embaraçados, atrapalhados, com laços de pecado, de transgressão, de infidelidade, de deslealdade com Deus, de hipocrisia, e de repente, quem está ao seu lado será levado, e você será deixado. Já pensou sobre isso? De nadar e morrer na praia. Tantas renúncias por amor a Deus, tantos preços a pagar, tantas renúncias feitas para vir à igreja, para participar de uma atividade na igreja, e de que adianta isso se vai ter que se submeter às agruras da grande tribulação? Não, nós não podemos correr esse risco. Cristo vem buscar um povo zeloso, de boas obras, santo, mas sobretudo um povo que não está dormindo, mas que já despertou do sono, que está com o foco certo, sabendo o que lhe espera, que está atento ao que está acontecendo ao seu redor e que está esperando ansiosamente pela vinda do nosso Mestre. Eu quero estar nesse povo, mas eu quero ver você lá também. Eu quero que você esteja conosco entre a igreja glorificada. E para isso, hoje nós precisamos acordar, hoje nós precisamos despertar. Despertar para o que realmente importa. Despertar porque a nossa esperança é real. Despertar porque a nossa fé é real, o nosso Deus é real. Aleluia! Nós vivemos a um Deus verdadeiro, servimos a um Deus real, a um Jesus maravilhoso que deu a sua vida por nós, que não foi pouca coisa, porque espera estar conosco para todo sempre nas mansões celestiais. Valorize a salvação que Cristo comprou para você por preço de sangue. Esta é minha palavra, é minha reflexão, em nome de Jesus. Que maravilha, né, meus amados? Com muitos detalhes, você ouviu um grande ensinamento nessa noite. Essa é a primeira aula de 4. Oh, Jesus, aleluia. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Heleno, pela vida da irmã Elis, da irmã Marta, de todos os ouvintes, do Eliezer. E nós vamos, nessa noite, encerrar essa primeira aula. Nós vamos fazer uma oração de 30 segundos, porque já está entrando a próxima programação. Mas segunda-feira que vem, às 20 horas, tem mais uma hora, onde você vai aprender mais com Cristo. Oramos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos
Nós te agradecemos por essa noite. Senhor, que cada um que lá no outro lado ouviu, Senhor, a tua palavra, Senhor, que ela fique retida dentro dos seus corações. Senhor, abençoa teu servo, tua serva, a cada ouvinte que está no outro lado. Cerca, Senhor, as nossas vidas com teu sangue. Arranca, Senhor, toda angústia, todo sentimento, Jesus, que esse homem e essa mulher tinham, até antes de escutar, Senhor, essa programação, de que nada dava certo. Meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, e nós apresentamos, Pai, tudo nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Senhor, agora vai conosco para os nossos lares, também nos cerca lá dentro do nosso lar, tirando toda angústia, toda dor desse dia, toda preocupação, toda ansiedade, porque a tua palavra nos diz, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmão Heleno, amém. Irmã Elisa, irmã Marta, Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda, em o nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais um encontro de paz. Agradecemos a sua companhia e esperamos que tenha se sentido renovado. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Até lá, que a paz e a serenidade estejam sempre com